boa noite para você. Estou aqui com o diretor-presidente da FIAM, Marcos Vinícius Castro, a quem eu agradeço a presença. Muito obrigado. Boa noite, né, Neto? Aqui, em nome da Agência de Fomento, Governo do Estado, estamos aqui, né, felizes de participar do seu programa, né, o Band Entrevista, e trazer um pouco das nossas ações, da nossa agência de fomento, o que vem contribuindo, né, ela é utilizada pelo Governo do Estado como agente indutor de desenvolvimento econômico. Nesse viés, estamos aqui para bater um papo, né, mostrar todas as nossas ações, o que estamos fazendo nos 61 municípios do interior do Estado. Antes de explicar para quem está em casa o que é a FIAM, quais são as atribuições, quem é Marcos Vinícius Castro, como é que chegou a esse cargo de diretor-presidente? Marcos Vinícius Castro, chega até a me emocionar, né? Estou diretor-presidente, sou o primeiro diretor-presidente concursado da agência, né? E chegamos lá em 2002, passei por vários setores, né? Fui um atendente, coordenador de crédito, enfim, virei gerente capital, depois interior, fui para a área de controles internos e risco e tivemos a oportunidade de chegar a esse cargo em 2019. Estou no cargo há 7 anos aproximadamente, né? Juntamente com todo o time da FIAM, criando medidas, né, diferentes. Eu digo que foram desafiadoras até o momento e com muita garra e dedicação, comprometimento, junto com a minha equipe, procurando trazer, resgatar o nome da agência, né, o papel fundamental que ela tem nesse estado de dar oportunidade para aquelas pessoas menos favorecidas, de fazer a inclusão financeira daquele pequeno empreendedor, que é uma pessoa física, que muitos bancos comerciais não acreditam. Nós fazemos sim essa inclusão financeira. O governo do Estado, ele acredita, através da sua agência de fomento, dando essa oportunidade, né, de atender toda essa clientela aí, no qual que é muito importante, Neto. E onde, né, esses recursos que administramos, que é o Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, ao desenvolvimento social do nosso Estado, nós temos o dever de aplicar como está preconizado na Constituição Estadual. 60% do volume desses recursos que a FIAM aplica anualmente, nós temos que aplicar nos 61 municípios do interior do Estado. Eis a nossa missão de levar esse crédito, mas não é um crédito de consumo. Nós só fazemos financiamento para as atividades produtivas. Então, a agência de fomento do Estado do Amazonas, fomentar, ajudar, apoiar, financiar, para ajudar a desenvolver o Estado. 25 anos já, né, de agência. Exatamente, ela foi criada lá em 99, né? Estamos lá desde 2002, já há 23 anos, e é isso mesmo, né? Foi federalizado os bancos lá, os bancos estaduais, lá em 98, e foram criadas agências de fomento no Brasil. E a agência de fomento foi a terceira que foi criada no país, né, com essa missão de administrar a extinta carteira do Banco do Estado do Amazonas, carteira de desenvolvimento, que o Banco do Estado do Amazonas, o BEA, fazia, foi migrada para a FIAM e começou ali a fazer o crédito, né? Qual é a diferença da FIAM, da agência de fomento, para o BEA, para o banco? Por que ela não é uma instituição bancária? Ela é uma instituição financeira não bancária. Não bancária porque ela não capta dinheiro das famílias, das pessoas físicas, ela não capta dinheiro das empresas, recursos financeiros, e ela tem várias limitações de acesso, entendeu? De como utilizar ela não pode jamais fazer uma contraprestação ofertando uma maquininha de bandeiras de cartões de crédito, como os demais bancos, né? Enfim, ela tem muita limitação de atuação. O crédito tem que ser desenvolvimentista. E aí, como administramos um fundo em contrapartida, nós conseguimos ter taxas subsidiadas para os nossos clientes. Temos taxas inferiores, negativas, à inflação de mercado. Então, as pessoas físicas pagam aí 4,5%, 5% ao ano, bem abaixo da inflação. Enquanto que as empresas pagam 9%. Até um limite lá do fundo que hoje pode chegar até 200 mil para as empresas, diferentemente dos bancos comerciais. Os bancos comerciais cobram taxas muito maiores. A gente costuma, às vezes, dizer que em 3 meses que o cliente ia pagar com custo financeiro para um banco comercial, né, ela
paga em 1 ano para a FEAM. Então, uma diferença. Só que eu tenho que demonstrar, fazer todo um cadastro, fazer toda uma pesquisa, fazer uma visita técnica, um acompanhamento. É diferente, que muitos clientes, não existe a palavra burocracia. Nós temos que cumprir os documentos, né, que são exigidos, e aí, por estar participando do Sistema Financeiro Nacional, tem um órgão regulador e fiscalizador, que é o Banco Central do Brasil. Então, nós temos que cumprir, tem várias medidas, como instituição financeira, que nós temos que cumprir. Esses regramentos são a parte do documento, visitas técnicas, atestar, muitas vezes dar uma capacitação financeira através de um parceiro técnico, por exemplo. A FEAM, nós mudamos a característica. Passamos por 2 alças de pandemia e lá naquela vale um contexto que o atendimento era todo presencial. E nós tivemos que mudar, criar uma plataforma, um portal cliente, desenvolvido pelo time da agência, pela nossa gerência de tecnologia da informação aqui, toda a equipe, sou de lá, sou dado nisso, a gente vai com as equipes das áreas técnicas, com a área de TI e as áreas operacionais, quem concede realmente o crédito, desenvolver essa plataforma. Fizemos isso, lançamos lá no 15 de abril, exatamente de 2000, depois pandemia, que foi o primeiro decreto estadual em função do fechamento, lockdown, nós tivemos que nos reinventar. E uma das premissas que tínhamos na gestão era atingir que em 2021 e 2022 eu estaria nesse campo tecnológico de inovação, de digitalização. Nós tivemos que antecipar essa ação em função, né, da pandemia, da alça de pandemia. Bem na minha vez, né? É, exatamente, né? Enfim, aí criamos mais alguns cabelos brancos. Faz parte. Faz parte. Só voltar um pouquinho a nossa conversa ainda para o fundo. Quem é que alimenta esse fundo que abastece esses financiamentos da Muito FEAM? pertinente a sua indagação, Neto. O Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, ele recebe os recursos por meio das empresas que estão sediadas aqui no nosso exitoso polo industrial de Manaus. Então, se o produtor tem hoje um financiamento da FEAM lá no interior do estado, é graças à empresa instalada exatamente, no nosso polo, né? aqui, né? Elas contribuem, né? Tem 3 grandes fundos aí. O primeiro é o FTI, o Fundo de Interiorização, Turismo e Inovação, que hoje é contingenciado para a saúde, faz parte. O da UEA, nossa Universidade Estadual do Amazonas, e esse FMPS, que é o Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, onde 50% desse recurso, hoje eu estou falando em torno de 200 milhões, é a meta de arrecadação para este ano. E a FEAM vai aplicar todo esse recurso no crédito para que as pessoas que não conseguem uma empregabilidade, está acima da faixa etária. Então a FEAM tem acesso à metade então, dos recursos, que são 6%, a gente fica, né, na FEAM para fazer a aplicação no crédito com 3% dessa arrecadação. E aí entra mensalmente esses recursos na agência e nós fazemos essa aplicação nos 61 municípios, principalmente. Onde por que o senhor cita 61 municípios? E mais a capital. Mais a capital. A capital também tem recurso? Tem, porque aí é a proporção, onde está preconizado, como eu falei, na nossa Constituição Estadual, que 60% dos recursos eu tenho que aplicar nos 61 municípios e 40% aqui na capital. Entendi. Para não haver um privilégio só para a capital, só para o interior, existe essa divisão, que é basicamente ali em cima da proporção de população também, né? Perfeito. Isso também porque as pessoas do interior elas estão desassistidas, né? Então é uma forma de levar esse recurso para que mantenham lá como os guardiões da floresta, preservando a floresta. É um modelo exitoso locais, realmente. Né? Exatamente. Temos só 3% de devastação, 97% de preservação, um estado com característica continental que é o nosso, com 1,5 milhão de dimensão aí territorial. Imagina só, você está atuando lá em São Gabriel da Cachoeira, depois você muda para Tabatinga, no Alto Solimões, enfim, né? Vai lá para baixo, para o sul. Então, nós atingimos tudo, né? E hoje a digitalização dos processos... Está aqui na tela aí o site da FEAM é feito, né? Você pode acessar o nosso site, que é o www.afeam.am.gov.br. Mas ninguém não faz nada sozinho.
E aqui antes eu queria agradecer pela criação de todo o nosso time da agência, agradecer aos nossos colaboradores, né, que foram muito aguerridos, estávamos juntos na pandemia, em 2 alças de cheias históricas, 2 estiagens que passamos agora, graças a Deus, este ano não teremos nenhum efeito climático, vai ter comportamento normal, a subida do rio já está descendo, enfim, e acreditamos que não teve nenhum fator exógeno, né, de interpere no segmento da economia para não nos impactar também. Mas é parabenizar isso, e nós temos parceiros técnicos. Isso que é importante também falar, que nós descentralizamos o atendimento. Hoje, a FEAM só tínhamos 2 parceiros técnicos, que é o IDAM, que continua, que é no setor do agronegócio, que se faz presente em todos os municípios, inclusive Manaus. Você que é produtor rural, do segmento rural, de qualquer atividade, procura o IDAM do seu município. Lá eles são responsáveis por enviar os projetos para nós, fazer. Hoje a plataforma está online, canal ligado direto com a FEAM, e o outro é o Sebrae, que dava tanta capacitação, trazendo as pessoas da informalidade para a formalidade, dá vários cursos, os cursos sei comprar, sei planejar, o negócio, o Empretec da vida. O Sebrae dava ele continua dando essa capacitação e, ao mesmo tempo, formalizando proposta para que aquele empresário seja contemplado com financiamento. E nós descentralizamos. Hoje nós temos a nossa Secretaria de Estado de Ação Social, com crédito rosa, voltado especificamente para as mulheres. Nós temos com a Sejusc, que é o crédito mais inclusão, e o envelhecer envelhecer no empreender. Empreender no envelhecer, melhor dizendo, que são aquelas pessoas que se aposentaram, mas que hoje desenvolvem, tem um hortifruti granjeiro ali, tem uma mercearia no seu bairro, tem uma mini pizzaria. Precisa ter um CNPJ? Não necessariamente, não precisa. O senhor falou que não usa a palavra burocracia, mas que tem alguns ritos, algumas etapas a serem cumpridas. E no interior do estado, assim, dá para tirar qual é o maior tipo de procura de financiamento? Quais são os nichos assim que mais procuram a FEAM para ter esse financiamento? Com certeza, né, o comércio e o serviço eles se sobressaem. Hoje, mais de 70% dos nossos recursos são voltados para esse. Tanto faz aqui na capital quanto no interior. São os pequenos comerciantes, né? São as lojas de confecções, são os prestadores de serviço. Aí nós temos barbearias, costureiras, enfim, toda essa gama de serviços que se tem. E para clarear quem está em casa, vai de quanto a quanto esse? Os limites, né? Nós temos o limite na modalidade microcrédito, tá? Que os valores vão de até 5 mil aqui na capital, no primeiro financiamento, 8 mil no interior. Aí ele vai crescendo, né? Que é o princípio dos degraus que nós trabalhamos na FEAM, que é o cliente fidelizado, de fato. Ele pega o primeiro financiamento, pega o segundo e vai para o terceiro, que é cliente especial. Ele pode atingir esse 21 mil com taxa de juro menor do que ele começou a pegar. Ele vai ganhando pontos se for um bom cliente, bom pagador, exatamente. Que a gente chama de ter relacionamento conosco, né? Então ele vai crescendo. E aí eu tenho linha para fotovoltaica, para todos os comércios que consomem muita energia, salões de beleza, por exemplo, as lojas de conveniência. Enfim, temos pequenas indústrias que consomem muita energia. Nós temos uma linha exclusiva para energia limpa, é uma taxa menor do Brasil, 4,5%. Sempre abaixo do mercado a taxa? Sempre abaixo do mercado. Isso daí é o desafio, é da agência. Mas aí o regramento, que para dizer que não tem burocracia, tem que cumprir um checklist. As pessoas físicas, todos nós temos comprovante de RG e CPF, um comprovante de endereço. E eu tenho que, se eu sou uma cabeleireira, eu tenho que ter um curso naquela área. Ah, eu não sou, eu vou me capacitar. Aí ela procura a nossa Secretaria de Estado de Ação Social, que encaminha ela para fazer um curso de capacitação. Nós temos o nosso Centro de Educação Tecnológica, que é o CETAM. Ele faz capacitação, tanto para a entrada no mercado formal de empregos, quanto para ao empreendedorismo. E todos os cursos voltados ao empreendedorismo com o CETAM, eles estão aptos a pegar um recurso. Por exemplo, aí nós temos desde cerimonialistas, ornamentações de festa, piscineiro, em função do nosso clima. Você vê muitas motos circulando hoje em Manaus. Sim.
O cara tem uma bomba, tem aquela vara, então ele vai lá. Ele é a empresa. Né? Ele é mesmo, ele desenvolve, tem a sua moto, ele é financiado com parte do recurso que ele se equipa. A força de trabalho que nós falamos em economia é intrínseca. Então ele vai com, a gente tem que equipar para ele desenvolver. Assim como é um odontólogo que tem um consultório, um prestador de serviço. Nós temos a gama de laboratórios em Manaus, os fisioterapeutas, enfim, essa pessoal da área de medicina. E eu tinha na minha cabeça a falsa ideia de que era muito mais ligado para a agricultura familiar, por exemplo. Não, isso pelo contrário, né? Nós atendemos, sim, é o terceiro segmento mais atendido, a agricultura familiar. Até porque você falou que uma das portas de entrada de acesso é por meio do IDAM. Exatamente. E ele se faz Mas o Sebrae também, né? O Sebrae faz no comércio e serviço. O IDAM faz no setor do agro. Todo o setor do agro no Amazonas, o IDAM, ele está presente nos municípios, ele dá assistência técnica, extensão rural e ele faz ele encaminha o que nós chamamos os projetos técnicos. Presidente, a conversa está boa, o tempo está passando rápido. Vou fazer uma breve pausa aqui no Band Entrevista. A gente volta em 2 minutos, você não sai daí. Estamos de volta aqui no programa Band Entrevista, recebendo Marcos Vinícius Castro, que é diretor-presidente da AFEAM, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas. A gente teve agora o Festival de Parintins, e eu estava acompanhando no portal da AFEAM falando da campanha em Parintins, em busca da regularização dos financiamentos, né? As pessoas que deixaram de pagar, tem um período, campanha Limpa Crédito. Exatamente, Neto. O Limpa Crédito AFEAM, né? Foi aprovada uma lei, né, pela Assembleia Legislativa, um indicativo de lei, uma mensagem do governador, onde participamos na elaboração dessa lei e criamos essa forma de concessão, que autoriza a concessão de desconto, tanto para a liquidação das operações, quanto para renegociações. E aí, quando a gente fala em economia, a gente fala de retirar as gorduras, que são os encargos financeiros, quando aquela operação foi levada a prejuízo, Neto. E aí, o que são esses encargos? São juros, os juros de mora, multas. Então, os clientes que estão inadimplentes no período, desde a criação da FEAM até 2019, eles podem procurar a nossa agência, né, através do nosso site, que já foi falado aqui, deve estar passando aí no caractere, e nós fizemos essa ação de forma como uma iniciativa de buscar. Era oportuno no Festival de Parintins, onde a economia está circulando, está girando lá os recursos. Nossa equipe vai ficar lá até uma semana após o festival, fazendo essas renegociações e liquidações de operações. E vale ressaltar que são de todos os setores, Neto. Desde aquele produtor rural do agronegócio, desde aquele prestador de serviço, seja ele aquela pequena indústria, seja ele aquele pequeno comerciante, que pegou algum recurso lá no passado ou no extinto Banco do Estado do Amazonas, porque a FEAM, quando foi criada, ela veio administrando a carteira de desenvolvimento do BEA, do Banco do Estado do Amazonas. Essas operações todas, Neto, estão enquadradas nessa lei, com amparo totalmente na lei. Então, você pode procurar e regularizar. E o que é melhor? Fica a dica aqui, que você pode estar apto a pegar um novo crédito, se você ainda está na atividade. Tem muitas pessoas que descontinuaram a atividade, porque, como falamos no linguajar popular, que quebraram, enfim, não retomaram, mas outros passaram por aquele momento de baixa, mas hoje estão na ascensão. Mas elas têm um débito em aberto na FEAM, né? Ela não está sendo cobrada, está no período... Precisa liquidar todo o débito para reativar o crédito? Não necessariamente. Nós temos opções. As operações contratadas de 2010 para trás, até 1999, ela tem um rebate de 70% para renegociar. A que for liquidar, ela tem um desconto de 100%. Retira 100% das multas, juros e juros de mora. Se eu for pagar à vista, 100%. Se eu for parcelar... Isso. Aí eu vou enquadrar num período temporal, num lapso temporal. Se a minha operação foi contratada e que está no período de 2010 até 1999,
eu tenho 70% de desconto. E posso parcelar isso daí até 48 meses. Se a minha operação tiver no período de 2011 a 2010 a 2014, 60% de desconto. Se a minha operação tiver no período de 2015 a 2019, os descontos são 50%. Então, ele pode dar uma entrada mínima, né, que é calculada pela equipe, uma entrada mínima. Ele pode simular isso direto no nosso site. Você entra lá no nosso site, que é o www.afeam.am.gov.br, tem uma aba chamada Limpa Crédito. Clica lá, você vai botar seu CPF, seu CNPJ e vai dar opção, tanto para liquidação com 100%, quanto para renegociação. Se você quiser liquidar, paga lá o Pix, pronto, liquida, você recebe automaticamente uma carta de quitação, né, com um QR Code validando que você está em dia e que você está apto a pegar um outro financiamento. No caso da renegociação, você vai ter que dar uma entrada mínima. Quando processar essa entrada, é gerado um título aditivo, que nós chamamos, um aditivo de contrato. E aí você escolhe, você faz a simulação. Eu quero pagar em 10 meses, em 12, em 24. Eu estou com dificuldade ainda. Eu vou parcelar ao máximo, 48. Ok. Você faz, recebe, assina digitalmente e reenvia esse contrato lá na nossa plataforma. E você pode também dar entrada a um financiamento, a gente vai avaliar. Então, a partir do momento que eu faço a renegociação ali... exatamente. Você pode... Já me abre uma possibilidade de crédito, de você. Vai passar, claro, né, Neto? Pela uma análise de crédito, ele vai poder realmente dar entrada. Porque às vezes ele dá uma entrada mínima, às vezes não consegue atingir o limite, né, para a gente fazer uma nova análise. Porque ele vai criar um histórico ali, né? Com certeza. Vai ficar marcadinho o histórico dele. Né? Exatamente. Quer queira, quer não, foi dado um prejuízo por recursos públicos, né? Teve um inadimplemento, né? São recursos públicos. Ele está sendo premiado ainda com toda aquela gordura que chamamos de encargos financeiros, aquelas bonificações, seja ela de 100% para liquidar, seja ela para renegociar de acordo com o lapso temporal 50%, 60%, 70% de desconto, mas que ele vai entrar no critério de análise se vai comprometer a capacidade de pagamento entre a responsabilidade dele atual e uma nova operação. Ver se vai caber no bolso dele isso. Entendeu? Então, esses são os critérios de avaliação. Então, nós vamos ter que avaliar isso e verificar se ele suporta realmente a ter outro crédito. Mas o importante é que eu digo que ele nunca fecha as portas, né? Não é ruim você ter filho, ruim é você dever e não pagar. E o amazonense, ele fica devendo porque não pode, mas se puder pagar, e com essas campanhas, como é que está a adesão? Estamos, né, lançamos agora em abril, o que nós fazíamos anualmente, a recuperação, já atingimos a meta que nós fazíamos anualmente com essas renegociações. Estamos iniciando isso. O que fazia em um ano já fez nesse início de campanha. Foi exatamente. Então, é satisfatório, mas nós temos uma meta a cumprir, são 35 bilhões ano. Essa lei ela é válida por 2 anos, né? Mas a gente pede... Então, não é ali um feirão, é um período extenso que muito extenso, que elas podem se programar, né, se planejar e voltar para fazer. É isso que estamos fazendo, nós estamos massificando, estamos com mídia na TV, em rádio, enfim. E a equipe indo para os municípios. Como você bem falou, estamos no Baixo Amazonas. Além de Parintins, estamos em Barreirinha, Jamundá, já passamos por Boa Vista do Ramos. Vamos agora para Manacapuru, Rio Preto na outra semana. Enfim, nós vamos atender todos os municípios. E se você não for atendido lá, você pode entrar na nossa plataforma, no nosso site. Então, é uma oportunidade para esses empreendedores que pegaram recursos, seja pelo extinto Banco do Estado, seja pela Agência de Fomento, recursos são do fundo. E aí, Neto, né, essa é a nossa amostragem, né, mais de 92% as operações se encontram no microcrédito. São operações com ticket médio de saldo devedor de até R$5 mil. Então, é um momento realmente que a gente pede, né? Você que está nos assistindo, para que a Band está levando aí para todos os nossos cantos, todos os rincões desses nossos municípios. É o momento oportuno realmente
de liquidar a sua operação, né? Isso é a primeira vez que a FIAM faz, com amparo na lei, dessa forma, um excelente período aí, estamos falando 20 anos realmente, de pessoas que estão abrigadas nesse colchão aí, então, e retirando toda a gordura, né? Então, eu acho que o governo do estado está realmente premiando, né, que essas pessoas também voltem à normalidade. Aquele que descontinuou a sua atividade, Neto, ok, mas aquele Mas com certeza tem uma fonte de renda que pode ter um novo financiamento. Exatamente, exatamente. Estamos Marcos Vinícius Castro, diretor-presidente da FEAM, aqui no Band Entrevista, que eu agradeço mais uma vez pela presença e seja bem-vindo sempre que precisar trazer o recado aos nossos amazonenses. Eu que agradeço em nome da nossa agência de fomento do Estado, né, aqui em nome do meu time. Mais uma vez, eu quero agradecer a todo o espaço cedido, né? Estamos trabalhando muito, levando crédito, desenvolvimento e dando oportunidade às pessoas. Eis essa nossa missão da nossa agência, de ser a referencial. Em 2023, 2024, fomos a número 1 que mais aplicou microcrédito nesse estado, né? nesse país, né? No país, na região. Entre as agências, né? Fazendo o dever de casa, né? Dando oportunidade realmente, fazendo a inclusão financeira, de fato, a todos os empreendedores amazonenses. Muito obrigado pelo espaço, a todo o time da Band aí, parabéns pelo seu programa. Muito obrigado também a você, muito obrigado pela audiência. Na próxima semana a gente está de volta aqui em mais um Band Entrevista. Até a próxima.